Olá, bom dia, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Liliane, de Ciências e Biologia, do Colégio Estadual Lourdes de Oliveira Sampaio. E hoje vamos continuar o nosso assunto sobre herança genética. Vou pegar o slide aqui. Então, na aula passada, a gente falou sobre alguns tipos de herança genética, falamos sobre a primeira lei de Mendel, né, que é a lei da segregação independente dos pares, ou monohibridismo. Falamos um pouco sobre probabilidade, e hoje a gente vai falar de algumas características que a gente consegue visualizar no nosso dia a dia, que vão de acordo com a primeira lei de Mendel, tá? Então, nós vamos estudar um pouco sobre a hereditariedade humana. Primeiro, a gente vai revisar, então, o termo genótipo e fenótipo. Então, genótipo e fenótipo é um dos termos utilizados dentro da genética, no qual genótipo tem a ver com genes, ok? Então, é os tipos de genes ou alelos que o indivíduo possui. É aquelas características que estão lá no seu DNA. Então, nós vimos que aqui, né, nós temos uma sequência de DNA. Nessa sequência, relembrando, ela é composta por alguns nucleotídeos, adenina, que se liga a timina, citosina, que se liga a guanina. Então, de acordo com cada sequência de nucleotídeos que determina uma função, eu tenho um gene. Né? Então, os genes são regiões do DNA que vão codificar uma característica. Em um cromossomo, eu posso ter várias regiões de genes, então eu tenho milhões de genes, às vezes, em um único cromossomo, que vão codificar características naquele indivíduo, ok? Então, esses genes, eles vêm do cromossomo e são esses genes que determinam características físicas, como, por exemplo, a cor de olho. Então, se eu tenho uma cor de olho azul, essa cor de olho foi determinada por um par de alelos recessivos que eu herdei, um da minha mãe e outro do meu pai, ok? Porque cor de olho azul é cor de olho recessiva, né? Mais escuro, né? Preto, castanho são cores mais dominantes. E o termo fenótipo? Fenótipo é a interação dos genes com o meio ambiente, ok? Então, eu tenho lá a mensagem que vem dos genes, só que aí, essa expressão dos genes podem sofrer influência do meio ambiente. E aí, as características expressas por aquele organismo pode ter uma influência do ambiente. Eu não sei se vocês já notaram, mas existem algumas pelagens de cães, por exemplo, a minha cachorrinha mesmo, ela é marrom. Só que em épocas frias, como agora nós estamos, ela fica com uma cor de um marrom mais escuro, tá? E na época de muito calor, ela fica com uma pelagem, o pigmento dos pelos dela, nas extremidades, fica mais claro. Então, isso é uma influência do ambiente, ok? Que influencia na cor da pelagem daquele organismo. Vamos ver um outro exemplo de influência aqui do genótipo e do fenótipo. Então, eu tenho dois gêmeos idênticos. Eles são idênticos, o DNA deles são idênticos, gêmeos, né, univitelíneos. Acontece que eu separei esses gêmeos. Mandei o gêmeo A para um país que tinha essas características: calor, muita radiação solar. A alimentação dele não era uma alimentação muito boa, era uma alimentação mais reduzida. Ele não tinha um sedentarismo, ele trabalhava muito, digamos assim. Ele fazia muita atividade física, porque ele trabalhava caminhando, por exemplo. E condições baixas economicamente. O gêmeo B, ele foi mandado para um país frio, com pouca radiação solar,
alimentava-se muito de alimentos muito ricos em carboidratos, fast food, uma alimentação bem mais exagerada. Ele era sedentário e o nível econômico dele era bom. Você acha que se daqui 40 anos eu unir esses dois gêmeos idênticos, fisicamente eles vão ser idênticos? Então, de acordo com o DNA deles, se eu fizer uma análise do DNA, esses gêmeos idênticos, eles vão ser iguais, de acordo com o genótipo. Mas, quanto ao fenótipo, eles vão ser diferentes, porque eles vão apresentar características físicas diferentes. Por exemplo, o gêmeo A, ele pode apresentar um tom de pele mais escurecido, com a maior pigmentação de melanina, influenciada pela radiação solar. Ok? O gêmeo A, ele pode ser mais magro do que o gêmeo B devido à alimentação reduzida e o gêmeo B alimentando de alimentos ricos em carboidratos. Então, todas essas características ambientais que a gente fala pode influenciar nas características fenótipas dos indivíduos, ok? Então, de acordo com o DNA, eles vão ser idênticos, mas de acordo com as características fenótipas, daqui 40 anos eles não vão ser idênticos. Um outro exemplo clássico, que até está no livro de vocês, é quanto ao sistema ABO, né, o sistema de tipagem sanguínea mais conhecido. Então, algumas dessas características hereditárias, elas obedecem à primeira lei de Mendel, que vimos na aula passada. No sistema ABO, primeiro, eu vou explicar para vocês aonde a gente vê isso de tipagem sanguínea, né? Não adianta eu falar de tipagem sanguínea e vocês não saberem aonde isso fica. Então, quando a gente fala de tipagem sanguínea, a gente tem que lembrar dos componentes do sangue. Então, o sangue ele tem a parte celular e a parte acelular, como ilustrado aqui nessa imagem. Então, nós temos quando a gente tira sangue lá no laboratório, a gente olha o tubo, ele fica todo vermelho, ok? Mas, no laboratório, existe um processo de centrifugação no qual as células, que são mais pesadas, elas vão descer e ficar no fundo do tubo. E a parte de cima vai ficar com a parte líquida, a parte da água, que a gente chama de plasma, ok? Então, aqui nós vamos ver que a parte de baixo do tubo vai ser a parte celular, com os glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Ok? Essas hemácias, elas são avermelhadas, porque ela tem o pigmento de melanina, são células que têm a função de transportar os gases, oxigênio e gás carbônico, e na membrana da célula dessas hemácias, né, elas têm algumas proteínas. Essas proteínas, elas podem ser de 3 tipos, na verdade 2 tipos de proteínas, proteína A e proteína B. Então, se o paciente ou o indivíduo tem a proteína A na membrana da hemácia, eu vou falar que essa pessoa é do tipo de sangue A. Se a pessoa tem a proteína B na membrana das hemácias, eu vou falar que o tipo sanguíneo dessa pessoa é B. Se a pessoa tem proteína A e proteína B na membrana da hemácia, eu vou falar que esse indivíduo é do tipo de sangue AB. Se a pessoa não tem nenhuma proteína A e nem B, não tem proteínas na membrana dessa hemácia, então esse indivíduo é do tipo de sangue O, igual eu. Então eu tenho o meu tipo de sangue O. Então eu não tenho proteína A e nem proteína B na membrana da minha hemácia, certo? Então, o que seria essa proteína? Então, nós temos aqui a imagem de como seriam essas proteínas. Essas proteínas também são chamadas de antígeno, ok? Então, quando elas ficam incrustadas na membrana da hemácia aqui, elas são denominadas também de antígeno. Tá vendo a diferença para a proteína A e para a proteína B que fica na membrana da hemácia? Então, é só uma base de carboidrato que é diferente entre as duas, ok? Então, aqui nós temos a célula da hemácia, e aí vocês têm que lembrar do conteúdo
oitavo e do sétimo ano, quando a gente vê célula, né? A célula, ela é envolvida, ela tem um envoltório formado por uma membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é formada por fosfolipídios, ok? Então, temos fosfolipídios que compõem a membrana celular, e nessa membrana celular nós também temos a presença de proteínas. E aí nós temos essas proteínas A e B que vão identificar o tipo de sangue nosso. Tá? Então aqui, ó, essa foto foi eu que tirei, né, de um sangue. Então nós temos aqui as células vermelhas, que são as hemácias, e aqui em cima nós temos o plasma, ok? Quando a gente vai fazer a doação de sangue, entrando nesse assunto, o indivíduo ele doa o sangue total, ok? Você pode doar partes do seu sangue também, mas isso é um outro assunto que a gente pode falar depois. Quando a gente doa o sangue, no banco de sangue eles vão fazer a separação. Eles separam numa bolsa somente as hemácias e separam em uma outra bolsa somente o plasma. Então, uma pessoa que doa sangue, ele pode ajudar duas pessoas ou 3 pessoas, porque se a pessoa está com anemia, então ela vai ter que tomar hemácia. Se a pessoa está com algum distúrbio de coagulação do sangue, sangrando demais, esse indivíduo ele vai tomar plasma, porque é no plasma que ficam os fatores de coagulação. Tem também a separação de plaquetas, né, que fazem parte do sistema de coagulação. Mas isso pode ficar para uma outra aula da gente falar mais sobre esses hemocomponentes em transfusão de sangue. Hoje a gente vai ver o básico, tá? Então, outro antígeno ou proteína importante que tem na membrana das hemácias é o antígeno D, mais conhecido como RH. Então, se você tem essa proteína enorme aqui, ó, na membrana da sua hemácia, quer dizer que você é RH positivo. Se você não tem essa proteína, quer dizer que você é RH negativo. E aí a gente vê o genótipo, ó. Lembra que o genótipo a gente designa por letras, né? Então, se eu tenho a proteína D, eu tenho um genótipo ou homozigoto dominante, Dzão, Dzão, ou heterozigoto, Dzão, Dzinho. Por quê? Porque ter a proteína D, ter o antígeno D, é uma característica dominante. Você não ter a proteína D é uma característica recessiva. Então, quem é RH negativo, ele é recessivo. E aí a gente designa a letra de Dzinho, Dzinho, minúsculo, ok? Vamos agora ver a questão do sistema ABO, quanto à questão de dominante e recessivo no sistema ABO. Então, nós temos aqui fenótipo. O fenótipo é o tipo de sangue. Então, eu posso ter o tipo de sangue A, B, AB, tipo de sangue O, RH negativo e RH positivo. A pessoa do tipo de sangue A, então, como nós já vimos, tem proteína A na membrana da hemácia. Tipo sangue B, proteína B. Tipo de sangue AB, proteína A e B. Tipo de sangue O não tem proteína na membrana da hemácia. Tipo de sangue RH negativo também não tem proteína D na membrana da hemácia. Pessoa do tipo de sangue RH positivo tem proteína D. E quanto ao genótipo? Qual é o genótipo dessas pessoas aqui? Então, quem é tipo de sangue A, ele pode ter o genótipo Azão, né, homozigoto dominante, ou Azão Izinho. Tipo de sangue B, Bzão ou Bzão Izinho. Lembrem, são dois, por quê? Porque um alelo vem da mãe e o outro alelo vem do pai, tá bom? Tipo de sangue AB, ele vai ter o genótipo Azão, Bzão. Aqui vai haver um processo que a gente chama de codominância. O indivíduo ele recebeu tanto um alelo dominante Azão do pai, quanto recebeu um alelo dominante, por exemplo, Dzão da mãe. Então, os dois dominaram. Se os dois dominaram, a gente chama de codominância. Então, a pessoa vai expressar as duas proteínas, a A e a B. Pessoa do tipo de sangue O vai ter o genótipo Izinho. Por quê? Porque o sangue O é recessivo, tá bom?
Todo mundo que tem sangue O quer dizer que o genótipo dele é Izinho, Izinho. O meu genótipo é Izinho, Izinho. O meu fenótipo é O positivo, né? Já estou passando aqui. A pessoa, então, do RH positivo, ela vai ser Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. Por quê? Porque quem tem proteína D é dominante. Então, maiúsculo. A pessoa do tipo de sangue RH negativo, ela é recessivo. Por quê? Porque não tem proteína, então ela é recessiva. Então ela vai ser Dzinho, Dzinho, ok? Esses são os genótipos, então, para a fenotipagem sanguínea, tanto do sistema BO quanto do sistema RH. Agora eu vou mostrar para vocês como é para a pessoa doar sangue. Os receptores, por exemplo, as pessoas, receptores é quem vai receber o sangue, tá? Por isso, receptor. Os receptores, quem tem sangue do tipo A, ele pode doar tanto para quem é A quanto para quem é AB. Pessoas do sangue do tipo B podem doar para B e podem doar também para AB. Pessoas do tipo de sangue AB, eu falo que eles são muito egocêntricos, eles querem tudo para eles mesmos. Por quê? Porque eles só doam sangue para eles, então eles são muito egoístas, né, quanto à tipagem sanguínea. Então eles só doam para eles mesmos, eles não doam para A, nem para B e nem para O. Pessoas do sangue tipo O são aquelas pessoas, né, que podem doar para todos. São pessoas muito humildes, digamos assim. Então eles doam tanto para O, A, B e AB. Por isso que o O é chamado de doador universal, porque ele doa para todas as outras pessoas, tá? E quanto ao RH? O RH, então, quem é RH positivo pode doar para todos os positivos. E quem é RH negativo doa para todos os positivos e negativos. Por isso que às vezes passa no jornal, passam na televisão ou até mesmo nas nossas redes sociais falando assim que quem é O negativo precisa doar sangue porque pode ajudar muito a salvar vidas. Por quê? Porque quando uma pessoa que sofreu um acidente, por exemplo, que está com hemorragia, ou foi baleado, ou esfaqueado, aconteceu algo assim, e esse indivíduo chega no hospital, normalmente a equipe do hospital não faz o exame de tipagem sanguínea daquela pessoa naquele momento que ele chegou no hospital. Por quê? Porque primeiramente ele precisa receber o sangue para depois fazer uma tipagem sanguínea. Porque imagina, esperar fazer um exame para depois ele receber o sangue. Talvez a pessoa morreria nesse intervalo de tempo. Então, o que os hospitais fazem? Pega o sangue O negativo, que é o doador universal, que doa para todo mundo, e faz a transfusão naquele paciente enquanto espera o resultado da tipagem sanguínea. Por isso que é tão importante o tipo de sangue O negativo no ambiente hospitalar, porque ele é o primeiro sangue que faz a transfusão. Então, aqui nós temos mais uma revisão sobre doador e receptor, ok? Então, quem pode, o doador e o receptor, quem é A, pode doar para AB e A. B, B, AB. Quem é AB, doa somente para AB. Quem é O, doa para todos. Vamos fazer agora aqui um exercício comentado, tá? Natália, você pode ligar o microscópio, tudo bem, viu? Não, não é não. Então, o exercício comentado. Se uma pessoa do tipo de sangue A, que tem o genótipo Azão e Zinho, casa com uma pessoa do tipo B, que tem o genótipo Bzão e Zinho, quais os tipos de sangue dos possíveis filhos? Ó, então, a pessoa do tipo de sangue A, ela recebeu um Azão dominante, por exemplo, do pai dela, e um Izinho da mãe. E a pessoa do sangue do tipo B, ele recebeu um Bzão, por exemplo, do pai,
e um izinho da mãe. Esse exemplo é hipotético, tá? Pode receber tanto do pai quanto da mãe, qualquer um dos dois alelos. Quais os tipos de sangue dos possíveis filhos? Então, primeiramente, eu vou ter que fazer a segregação dos pares de alelos, que é a primeira lei de Mendel, tá bom? Então, a mulher, digamos que a mulher tem o tipo de sangue A. Vamos separar os alelos? Então, Izão A, Izinho. Separamos. O homem, suponhamos que ele é do tipo de sangue B. Então, vamos separar os alelos? Izão B, Izinho. Separamos. Agora, a gente vai fazer o cruzamento nessa tabela de Pinet, tá? Como se fosse o joguinho da velha, tá? Então, Izão A com Izão B, AB. Se eu tenho esse genótipo, A e B, os dois são dominantes, não são? Então, vai haver a codominância. Se tem codominância, esse possível filho aqui vai ser tipo de sangue AB. Vamos passar para outro quadradinho. Izão B com Izinho. Então, essa pessoa aqui vai ter o genótipo Bzão, Izinho. Quem vai dominar aqui é o B, né? Então, esse indivíduo aqui vai ser do tipo de sangue B. O genótipo dele é Izão B, Izinho, e o fenótipo, sangue do tipo B. Próximo, Izão A, Izinho. Esse indivíduo aqui, então, vai ter a possibilidade de ter o tipo de sangue A. Por quê? Porque o A é dominante sobre o Izinho. O último aqui, Izinho, Izinho. Esse indivíduo é totalmente recessivo. Se ele é recessivo, ele é do tipo de sangue O. Então, se uma pessoa do tipo de sangue B casa com uma pessoa do tipo de sangue A, ela pode ter todos os tipos de sangue. Ela pode ter filhos com sangue tipo AB, O, B e A. 25% de chance de cada um, tá? Por que 25%? Eu não tenho 4 possibilidades? 4 dividido por 100, 25, ok? Então, 25% de chance de ser AB, 25% de B, 25% de A e 25% de chance de ser O. Todo mundo entendeu? Tá? Mas e se o genótipo fosse diferente? Por exemplo, se aqui fosse, em vez de ter um recessivo, fosse Izão A. Aí iria mudar toda essa proporção. E teríamos que fazer novamente a tabelinha de Pinet e fazer os cruzamentos para ver quais eram os possíveis filhos desse cruzamento. Então, outras heranças genéticas. Por exemplo, aqui nós temos, se você tem 5 dedos na sua mão, você recebeu genes recessivos. Se você receber um gene dominante para dedos, você vai ter polidactilia, que é quando a pessoa tem mais de 5 dedos. Quanto ao lobo de orelha, se você tem lobo de orelha preso, você é uma pessoa que tem característica recessiva. Se você tem lobo de orelha solto, você tem uma característica dominante, que pode ser S maiúsculo ou S maiúsculo, S minúsculo. Capacidade de enrolar a língua. Eu consigo enrolar minha língua. Então, se você tem a capacidade de enrolar a sua língua, quer dizer que você recebeu alelos dominantes para enrolar a língua. Se você não consegue enrolar a língua, você recebeu alelos recessivos. Outras características de heranças também são algumas doenças ou também chamadas de síndromes. Por exemplo, nós temos a doença da hemofilia, que é uma doença de característica genética recessiva, quando você recebe um alelo recessivo no cromossomo X. Essa doença se caracteriza por sangramentos. A pessoa que recebe o gene recessivo da hemofilia, ela tem problemas na coagulação do sangue. E isso faz com que ela tenha sangramentos nasais recorrentes. Ou, normalmente, por exemplo, se é uma mulher, quando ocorre o menstruo ou a menstruação, ela tem um sangramento mais prolongado. Isso pode ser decorrente de uma doença genética denominada de hemofilia, ok?
Daltonismo. Daltonismo também é uma herança de característica genética recessiva ligada ao cromossomo X. Quem tem cromossomo X? Vamos lembrar? Homem e mulher têm cromossomo X, ok? Então, a mulher tem cromossomo XX e o homem tem cromossomo XY. Então, qualquer um dos dois podem ser daltônicos. Só que a gente encontra mais homens daltônicos do que mulheres. Por quê? Porque mulher, para ela ser daltônica, ela tem que herdar o gene recessivo nos 2X. O homem, para ser daltônico, ele tem que herdar somente um gene recessivo no X, ok? O daltonismo está ligado a problemas nos cones. Os cones são os fotorreceptores que identificam as cores azul, vermelho e verde, que são as cores primárias. Se você recebe genes recessivos para o daltonismo, você vai ter defeitos nesses cones. E aí você vai ter problemas na visualização das cores primárias. Albinismo. Albinismo também é uma herança de característica recessiva, no qual você herda genes recessivos no cromossomo X também, tá? Então, se você recebe esses genes recessivos no cromossomo X, você vai ficar impedido de produzir a melanina. O que é a melanina? É a proteína que dá cor à nossa pele, tá bom? Se você, então, recebe esses genes recessivos para não produzir melanina, você vai ser caracterizado como albino. O albinismo é trazido como uma doença, por quê? Porque essas pessoas que são albinas são muito sensíveis ao sol, né? Então elas desenvolvem vários problemas de pele, principalmente câncer de pele. Por quê? Porque a melanina é uma proteína que nos auxilia na proteção contra a radiação UV e também antioxidante para proteger as nossas células contra a radiação solar. Se eu não tenho a produção dessa proteína, eu tenho uma falta de proteção contra a radiação UV, podendo então desenvolver câncer de pele e outros problemas de sensibilidade na pele. Uma síndrome então bastante conhecida também é a síndrome de Down. A síndrome de Down então é uma anomalia genética no qual eu tenho um cromossomo a mais no 21. O certo não é eu ter dois pares, quer dizer, a cada par eu tenho 2 cromossomos, um que vem da mãe e outro que vem do pai. A pessoa que tem síndrome de Down, em vez dela ter 2 cromossomos 21, ela tem 3 cromossomos 21, ok? Então, ela tem um par a mais. Então, quer dizer que em vez dela ter 46 cromossomos, ela vai ter 47 cromossomos, tá? Se ela tem um par a mais de cromossomo 21, ela vai ser caracterizada como uma pessoa portadora da síndrome de Down, tá? Que causa um mau desenvolvimento cognitivo e algumas diferenças anatômicas, né? Dependendo do nível. Então, tem níveis de síndrome de Down também. Tem níveis mais brandos e outros mais graves. Outro exercício comentado. Vamos fazer esse exercício aqui. Uma mulher RH negativa, se ela é negativa, então quer dizer que o genótipo dela é recessivo, Dzinho. Se casa com um homem heterozigoto para tal característica. Se ele é heterozigoto, então quer dizer que ele tem um gene dominante, Dzão, e um gene recessivo, Dzinho, ok? Então agora o que a gente vai fazer? Ele quer saber nesse exercício a probabilidade dela ter filhos RH negativo. Então, aqui, vamos primeiramente separar os alelos. Então, aqui, Dzinho, separei. E o homem, Dzão, Dzinho. Vamos fazer o cruzamento? Dzão com Dzinho, Dzão, Dzinho. Dzão com Dzinho, Dzão, Dzinho. Dzinho com Dzinho, Dzinho. Dzinho com Dzinho, Dzinho. Para ser RH negativo, o indivíduo ele tem que ter o quê? Ser recessivo nos 2 alelos. Então, eu tenho aqui 2, ó. Dzinho. Então, eu tenho 50% de chance de ser RH negativo. E eu tenho 50% de chance de ter filhos RH positivo, ok?
Por que 50%? Lembra, são 4 possibilidades. 4 dividido por 100, 25. Se aqui eu tenho Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho, que é RH positivo, então 25 mais 25, 50. Aqui, 25 mais 25, 50. Ok? Então, por isso que eu falo 50% de chance, que eu tenho 2 possibilidades. Então, 25 mais 25, 50%. Se nesse quadradinho aqui fosse também Dzinho, Dzinho, aí ia ser 25 mais 25 mais 25, que daria 75% de chance. Ok? Último exercício. A hemofilia é uma doença hereditária determinada por um gene de caráter recessivo ligado ao cromossomo X. Supondo que um homem normal casa-se com uma mulher portadora, qual a probabilidade desse casal gerar uma menina hemofílica? Primeiramente, para uma mulher ser hemofílica, ela tem que herdar o alelo recessivo tanto do espermatozoide quanto do óvulo, ok? Então, se uma mulher portadora, ela não é doente, ela só é portadora, quer dizer que ela tem somente um alelo recessivo, aqui, ó. Aqui é a mulher, ó, XX, é a mãe. Então, ela é portadora. Se ela é portadora, ela só tem um X recessivo, então ela não tem a doença. E o homem, ele é normal. Então, se ele é normal, o X dele tem o H maiúsculo, que é dominante. Então, agora vamos fazer o cruzamento. Aqui, X com X, Hzão, Hzão. Essa pessoa é hemofílica? Não é hemofílica, porque para ela ser hemofílica tem que ter Hzinho, Hzinho. Aqui, X, X, Hzão, Hzinho. Essa mulher aqui é hemofílica? Não. Ela é portadora, porque ela só tem um gene para hemofilia. Próximo. Y, X. Então, aqui já não é uma mulher mais, é um homem, né? Ó, XY, homem. Esse homem é hemofílico? Não. Por quê? Porque ele recebeu o alelo dominante. Aqui, X, Y, Hzinho. Esse homem aqui é hemofílico? Sim. Por quê? Porque ele recebeu um X com um alelo recessivo. Então, esse homem aqui, ele é hemofílico. Mas o exercício está perguntando, qual a probabilidade desse casal gerar uma menina hemofílica? Tem a possibilidade de ter alguma menina hemofílica aqui? Não, nenhuma possibilidade de gerar uma menina hemofílica, somente um menino hemofílico. Então, a resposta aqui seria de 0% de chance, ok? Então, qualquer dúvida, vocês mandem mensagem para mim pelo aplicativo do Google Classroom ou também pelo WhatsApp, pelo nosso grupo de ciências, tá bom? Então, a aula de hoje era isso, explicando as heranças genéticas e evidenciando um pouco mais sobre as leis de Mendel. Espero que vocês façam os exercícios propostos que estão no Google Classroom e qualquer dúvida pode mandar mensagem. Então, obrigada.